Sabe aquela sensação, você olha para sua vida, vê que construiu coisas, talvez tenha imóveis, uma carreira aí de décadas, mas mesmo assim bate uma inquietação sobre o futuro financeiro. Sei bem como é. Como se o dinheiro estivesse lá, mas, sei lá, não rende como deveria. Ou até pior, a fonte principal de renda já não dá aquela satisfação, talvez um cansaço mesmo. Exato. E às vezes a pessoa até ganha bem, mas olha para o patrimônio e ele não cresce na mesma velocidade, né? Pois é bem nessa encruzilhada que a gente vai mergulhar hoje. Vamos analisar um caso real, um atendimento que foi conduzido pelo planejador e especialista Admilson Longo, lá do Cuidado Financeiro. O trabalho do Admilson é muito interessante nesse sentido. O site deles é cuidadofinanceiro.com.br, para quem quiser conhecer depois. Isso. E a ideia aqui é usar a metodologia que ele criou, a medicina financeira TM, para a gente ir além do sintoma, sabe? Tentar entender as causas reais por trás das preocupações financeiras de uma cliente que ele atendeu. Perfeito, porque o objetivo não é só contar a história, né? É extrair lições práticas. Muita gente pode estar numa situação parecida, tem bens, uma vida que parece estável, mas falta. Falta clareza, um rumo. Falta um plano, talvez. Exatamente, um plano que conecte tudo. Então vamos usar esse caso quase como um espelho para mostrar a importância de um diagnóstico financeiro mais fundo, que vai muito além do extrato do banco. Ótimo. E claro, sempre aquele aviso importante. Este caso é real, mas está totalmente anonimizado, viu? A gente usa aqui só para fins educativos. Não é, de jeito nenhum, uma recomendação de investimento ou sugestão de produto financeiro. Fundamental deixar isso claro. Certo. Então vamos lá. Vamos entender essa história. Começando pelo perfil da pessoa que o Admilson Longo atendeu. Vamos lá. Era uma profissional da área da saúde, com mais de 30 anos de carreira já, morava numa cidade menor do interior. Ela tinha um patrimônio imobiliário considerável, sabe? Parte veio de herança, outra parte ela construiu junto com o cônjuge. Mas, um detalhe, eles gerenciavam as finanças de forma bem separada. Isso é comum também, cada um com seu controle, né? Exato. E a renda dela vinha da clínica própria e também de alguns aluguéis que recebia. Só que o que a levou a procurar o cuidado financeiro foi uma mistura de coisas. Sentiu uma estagnação, um cansaço da profissão, o burnout batendo uma porta, talvez. Pode ser. E, junto com isso, a pressão de custos altos, tipo a faculdade de medicina do filho único, que era bem cara. Entendi. Um cenário complexo, então. E aí entra a primeira etapa da medicina financeira, né? A anamnese financeira. Isso, conta pra gente como foi. Bom, antes de qualquer coisa, o Admilson fez aquele mapeamento completo da situação. E o que apareceu foi bem revelador, sabe? Olhando o patrimônio, eram vários imóveis. Tinha consultórios, salas comerciais próprias, terrenos, apartamentos, até um imóvel rural. Nossa, bastante coisa. Sim, valores expressivos no papel. Só que, e aqui está um ponto-chave, uma parte grande desse patrimônio tinha baixa liquidez. Ou seja, difícil de vender rápido, de transformar em dinheiro, né? Exatamente. E pior, gerava pouca ou nenhuma renda. Algumas salas comerciais estavam desocupadas, tinha um lote que estava à venda há um tempão e não aparecia comprador. Era muito capital imobilizado, parado, que não ajudava nos objetivos dela. Então, olha só. Ter muitos imóveis nem sempre é a solução. Podia ser até parte do problema por essa falta de agilidade do dinheiro. Precisamente. E complementando essa anamnese, quando foram olhar os investimentos, tinha um valor relevante, na casa dos 6 dígitos baixos, mas estava todo concentrado num único banco grande, tradicional. O famoso bancão. Isso. Além disso, tinha uma quantia menor meio solta, sabe? Em conta corrente, às vezes até em espécie. O tal do dinheiro picado. Que não rende nada, né? Nada. E um ponto bem delicado. Um outro valor considerável, aí na faixa dos 5 dígitos altos, estava emprestado informalmente para terceiros. E a perspectiva de receber de volta? Quase zero. Nossa, que situação. Dinheiro praticamente perdido, então. Basicamente. E olhando a renda, vinham dos aluguéis, que eram mais estáveis, algo em torno de R$ 7.000 por mês, e da clínica, que variava muito, entre 7.000 e 16.000 mensais.
Uma variação grande. Bem grande. E pior, ela percebia uma tendência de queda nessa renda da clínica, o que, claro, aumentava a ansiedade dela. Imagino. Nas despesas, a parte dela no custo da família ficava por volta de R$ 8.000 por mês. Isso era bem puxado por causa dos custos do filho na faculdade, morando em outra cidade. O gasto total da família era maior, perto dos R$ 15.000. Entendi. E dívidas? Ela tinha alguma? Olha, um ponto positivo. Ela não tinha dívidas pessoais. 0. Preferia pagar tudo à vista, usava muito débito. Já o cônjuge dela tinha os financiamentos recentes, de energia solar, terreno. Certo. E o comportamento dela com dinheiro? Além de ser conservadora? Era organizada, mas do jeito dela, sabe? Não tinha um orçamento formal, planilha e tal, mas guardava o que sobrava no fim do mês. Era bem avessa a crédito, parcelamento, mas tinha a questão da informalidade. Nos recebimentos da clínica que você mencionou? Isso, parte entrava em dinheiro, não era declarado, e tinha aquele empréstimo informal super arriscado que ela fez. Outro traço importante que o Admilson mapeou: ela tinha pouquíssima afinidade com tecnologia. Se descreveu como quase analfabeta digital. Isso é um ponto relevante hoje em dia para lidar com finanças, né? Totalmente. Limita o acesso a muita coisa. Ok. Olha, aqui a coisa fica realmente interessante para mim. Porque a dor principal dela, o que mais pegava depois dessa análise toda do Admilson, não era exatamente falta de dinheiro ou ter dívidas. Era a incerteza. Aquele sentimento de não ter controle, né? Exato. Aos 55 anos, depois de 30 anos de carreira, ela se sentia esgotada. Mencionou até a pressão do marketing digital na área dela, sabe? Ter que fazer dancinha em rede social para atrair paciente, algo que não tinha nada a ver com o perfil dela. Nossa, imagina o desconforto. Total. Via a renda da clínica diminuir, não tinha clareza nenhuma sobre a aposentadoria, parece que tinha uns problemas com registros antigos de contribuição para o INSS. Mais uma fonte de preocupação. Sim, e ela até tinha um número na cabeça, queria acumular 1 milhão em investimentos, mas não fazia a menor ideia de como chegar lá. Ou se aquele dinheiro parado no bancão estava ajudando ou, na verdade, atrapalhando. O patrimônio existia, era grande, mas a tranquilidade, essa não existia. Que análise profunda, hein? É isso que a anamnese financeira bem feita proporciona. Não é só número, é comportamento, é sentimento, é história de vida. Totalmente. E com essa anamnese completa, riquíssima em detalhes, aí sim o planejador do cuidado financeiro, o Admilson, pôde ir para o segundo pilar da metodologia, o diagnóstico financeiro. Que é como na medicina mesmo, né? Depois de ouvir, examinar, ver os exames, o médico consegue dizer o que a pessoa tem e, principalmente, por quê. Exatamente essa analogia. As doenças financeiras, vamos dizer assim, os sintomas que a gente via eram essa renda principal que variava e estava caindo, a falta total de planejamento para aposentadoria, os investimentos muito concentrados e provavelmente rendendo bem abaixo do que poderiam. Aquela subotimização, né? Isso. Aquele capital enorme parado no empréstimo de altíssimo risco e a parte imobiliária com baixa liquidez. Tudo isso gerava o quê? Ansiedade sobre o futuro. Mas o diagnóstico precisa ir além do sintoma. Precisava entender as causas raiz. Por que ela estava nessa situação? Isso é crucial, né? Porque se você trata só o sintoma, tipo, investe melhor aqui, talvez não resolva se a causa for mais profunda. Concorda? Concordo totalmente. E o diagnóstico do Admilson apontou justamente para essas causas mais profundas. Primeiro, faltava um plano financeiro integrado. Algo que conectasse todos os pontos. Patrimônio, renda, gastos, o comportamento dela, os objetivos de vida. Tava tudo meio solto. Exato. Segundo, uma dependência muito forte da renda profissional, que estava em declínio. Terceiro, o desconhecimento ou o desconforto mesmo com opções de investimento fora daquele ambiente do banco tradicional dela. O medo do desconhecido, talvez? Provavelmente. Quarto, barreiras comportamentais bem claras.
a informalidade nos recebimentos, que trazia risco fiscal e dificultava o planejamento, e a resistência à tecnologia, que limitava o acesso a opções de investimento mais eficientes, por exemplo. E faz sentido. E, por fim, os objetivos de longo prazo ainda estavam meio vagos. Tá, tinha R$1 milhão. Mas e depois? O que significava para ela aquela desaceleração que ela queria? Como seria a vida quando o filho se formasse? Faltava essa visão mais clara do futuro desejado. Nossa, faz todo sentido. Sem entender essas raízes, qualquer solução ia ser superficial mesmo. Então, com esse diagnóstico preciso na mão, como é que o Admilson Longo começou a desenhar o caminho? Qual foi o início do tratamento financeiro? Bom, o tratamento, que é o terceiro pilar, não começou com nenhuma fórmula mágica, tipo invista nisso ou naquilo. Começou com passos bem concretos para organizar a casa. Sabe, para criar as bases para a mudança que ela precisava. Botar ordem na casa primeiro. Exatamente. O Admilson definiu um plano de ação inicial focado em trazer clareza e controle. Primeiro passo, coleta de informações detalhadas. Pediu os extratos completos dos investimentos lá no banco, não só aquele resuminho que o gerente manda, mas o detalhe de cada produto, sabe? Taxa, rentabilidade. Ah, para ver o que tinha ali de verdade. Isso. Pediu também as apólices dos seguros, ela tinha um de vida recém-contratado, e os dos carros. Era preciso analisar as coberturas direitinho, principalmente a de responsabilidade civil, que para um profissional de saúde é super importante. Fundamental. E claro, a declaração de imposto de renda. É essencial para a análise fiscal, para entender os riscos daquela renda informal e pensar em como lidar com isso. Ou seja, antes de pensar em mudar qualquer coisa, era preciso entender profundamente o ponto de partida real, com documentos na mão. Exato. O segundo passo, então, era analisar e otimizar. Com tudo isso em mãos, avaliar a carteira de investimentos. Ela estava alinhada com os objetivos, o tal 1 milhão, e com o perfil conservador dela. Os seguros eram adequados, tinha alguma cobertura faltando ou sobrando. Certo. E, claro, analisar as implicações fiscais da renda não declarada. Buscar estratégias para regularizar ou, pelo menos, diminuir os riscos futuros. Veja bem, não é julgar, é encontrar solução prática, né? Sim, pragmatismo. O terceiro passo focava no planejamento do fluxo de caixa e dos investimentos futuros. Como lidar com aquela renda informal. Uma sugestão prática que surgiu foi usar esse dinheiro nos gastos do dia a dia, pagando no débito. Assim, o dinheiro tinha um destino rastreável e diminuía aquele dinheiro picado parado. Uma solução simples, mas inteligente. Sim. Outra coisa, estabelecer uma rotina de aportes mensais, mesmo que fossem pequenos no começo. O importante era criar o hábito, fazer o dinheiro começar a trabalhar para ela. É disciplina, né? Exato. E um ponto crucial, apresentar alternativas de investimento fora do banco tradicional, mas que respeitassem a barreira tecnológica dela. Isso foi bem importante na conversa. E como fazer isso? Foi discutida a possibilidade de usar uma corretora que oferecesse uma assessoria mais próxima, dedicada, ou então usar ferramentas bem simples, tipo ordens de investimento pré-aprovadas pelo celular, que ela só precisaria confirmar com um clique. A ideia era mostrar que a tecnologia podia ser uma aliada e não um bicho de 7 cabeças. Ah, isso mostra muito a personalização do atendimento, né? Não adianta empurrar o aplicativo mais moderno do mundo se a pessoa não se sente confortável. A solução tem que caber na vida dela. Sem dúvida alguma. E o quarto passo inicial desse tratamento era conectar ao objetivo. Usar aquela meta do R$1 milhão como uma âncora mesmo. Para dar um norte. Isso. Simular quanto seria preciso poupar por mês, por quanto tempo, considerando diferentes cenários de rentabilidade, para tornar aquele objetivo algo mais tangível, sabe? Deixar de ser um sonho distante e virar um projeto com etapas. No fundo, aquele diagnóstico profundo permitiu identificar exatamente quais alavancas acionar: organização, otimização dos investimentos, planejar os aportes,
clarear os objetivos para ela começar a jornada de mudança que tanto queria. Fantástico. Então, se a gente pudesse resumir, destilar a grande lição desse atendimento do Admilson Longo, aplicando a medicina financeira, lá no cuidado financeiro, qual seria? Olha, para mim, a lição mais poderosa que esse caso traz é que saúde financeira é muito, mas muito mais do que não ter dívidas. Essa cliente, por exemplo, não devia nada no CPF dela. Tinha um patrimônio imobiliário que parecia sólido, mas ela vivia em um estado de ansiedade, sentia a vida financeira estagnada. É verdade, o patrimônio estava lá, mas a paz não. Exatamente. A verdadeira saúde financeira, ela nasce da clareza. Clareza sobre seus números, sim, mas também sobre seus objetivos de vida e, principalmente, clareza sobre as causas por trás dos desafios que você enfrenta. Nesse caso, a solidez aparente dos imóveis escondia uma armadilha de falta de liquidez e a concentração dos investimentos no lugar errado freava o progresso dela. Faltava aquele plano integrado que a gente falou. E a abordagem da medicina financeira para o MES, que o Admilson propõe, é justamente essa. Fazer um diagnóstico profundo para poder tratar as causas reais e não ficar só passando um remédio para o sintoma, como a dificuldade de acumular mais dinheiro ou aquela sensação de estar patinando no mesmo lugar. E fica muito claro como a personalização é fundamental nesse processo. Não existe receita de bolo, né? As sugestões que você mencionou, como a forma de lidar com o dinheiro informal ou a busca por soluções de investimento que respeitassem a barreira tecnológica dela, mostram bem isso. Exatamente. O plano só vai funcionar de verdade se ele for costurado na medida da realidade da pessoa, dos valores dela, do comportamento que ela tem. Às vezes, oferecer uma ajuda prática, como o Admilson sugeriu, de se conectar remotamente para fazer o primeiro investimento junto com ela, pode ser o que destrava tudo para quem tem receio da tecnologia. Faz toda a diferença. E isso me faz lembrar de uma coisa que o Admilson sempre bate na tecla e que surgiu nessa conversa com a cliente. Conta aí. Insight do Admilson, o importante é a gente saber onde a gente quer chegar. Porque se eu não sei de onde eu quero chegar, qualquer coisa serve. Perfeito. Essa clareza de destino que no caso dela começou com a meta do 1 milhão, mas que precisava ser refinada para pensar no e depois, é o ponto de partida. Se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento vai ser favorável, né? Totalmente. E teve outra reflexão interessante que você mencionou sobre o dinheiro que, mesmo sobrando às vezes, ficava parado ali, sem render nada. Ah, sim. Foi outra coisa que o Admilson comentou com ela. Insight do Admilson. O ideal é a porta para investir, aí o mês que faltar tira da liquidez e usa, mas a taxa de juros que está hoje todo e qualquer dinheiro rendendo é a melhor coisa do mundo. Melhor ter o dinheiro rendendo juros altos, como agora, e usar a reserva sem precisar, do que deixar um monte de dinheiro parado na conta perdendo para a inflação. Faz sentido, né? Total sentido. É uma mudança de mentalidade importante sobre fluxo de caixa e investimento. Bom, resumindo então a nossa análise de hoje. A gente viu um caso real, lá do cuidado financeiro, onde ter um patrimônio considerável não era de forma alguma sinônimo de tranquilidade financeira. Infelizmente, uma realidade comum. Acompanhamos a aplicação da metodologia medicina financeira pelo planejador Admilson Longo, começando por uma anamnese super detalhada que foi muito além dos números, chegando a um diagnóstico preciso das causas reais da ansiedade e da estagnação daquela cliente. E, a partir daí, definindo os primeiros passos de um tratamento financeiro totalmente personalizado, focado na realidade dela. E acho que a reflexão que fica para quem está nos ouvindo é: será que na nossa própria vida financeira a gente não está, às vezes, só tratando sintomas? Aquela dificuldade de poupar, ansiedade com o futuro, o dinheiro que parece que some. Será que não estamos deixando de investigar as causas mais profundas por trás disso? Uma boa pergunta. Quais poderiam ser essas causas que talvez precisem de um diagnóstico mais atento para que um plano de ação realmente transformador possa ser criado para a nossa vida? É uma ótima reflexão. E lembre-se, a transformação financeira muitas vezes começa com um passo simples, que é buscar clareza. Para quem quiser conhecer mais sobre a metodologia Medicina Financeira e o trabalho da Admilson Longo, o caminho é acessar o site cuidadofinanceiro.com.br.
Isso mesmo. Lá tem mais informações, dá para entender melhor a proposta e até agendar uma conversa inicial para tirar dúvidas. Exato. O site é cuidadofinanceiro.com.br. Talvez seja a hora de considerar dar esse primeiro passo, sabe? Para entender melhor as causas por trás dos seus próprios sintomas financeiros e começar a construir um futuro com mais tranquilidade e mais propósito. Acho que vale muito a pena explorar essa abordagem diferenciada. Com certeza. Fica a dica.